Mas agora eu quero ver o relatório da Grace. Em 1998, Raccoon City foi destruída por uma enorme epidemia causada por um vazamento viral da gigante farmacêutica Umbrella. O governo dos Estados Unidos respondeu com o lançamento de um míssil para eliminar os infectados e construiu um bloqueio para fechar a cidade. Isso é do Resident Evil 2 e 3. Em 2004, após um julgamento em tribunal, a Umbrella declarou falência. Jamais houve a publicação de um relatório completo daqueles eventos. A declaração de falência da Umbrella aconteceu depois do que aconteceu em Code Veronica e antes do Resident Evil 4. No entanto, em outubro de 2026 foi descoberto que a cidade estava servindo como central de produção e tráfico de armas biológicas. Esse relatório revela que a narrativa estabelecida do incidente em Raccoon City foi falsificada e esclarece as verdades recém-descobertas sobre o incidente. 1968. Para entendermos a verdade, precisamos voltar para o início. Em 68, Spencer, James Marcos e Edward Ashford fundaram a Umbrella. Sim, o Spencer é o velho que morre no 5, o Marcos é o que morre no 0, Resident Evil 0, e Edward Ashford já morreu na história e os filhos dele, que é a Alexia e o Alfred, são os vilões de Code Veronica. Após viver os horrores da Segunda Guerra Mundial e o medo da Guerra Fria, Spencer se desesperou ao ver o mundo repetindo os mesmos erros. Ele achou que mudar a humanidade era seu dever. Ó velho. Como consta nos registros do tribunal após o incidente Raccoon City, seu objetivo principal era dar origem à evolução viral da raça humana. Assim, ele impiedosamente levou adiante uma pesquisa viral por meios ilegais e desumanos. Esse fato continua inalterado. 1970. Desde o início da Umbrella, a empresa enfrentou rápidas mudanças e conflitos internos intensos. O mais notável deles sendo a divisão ideológica entre Spencer e Marcos, que foi o motivo do Marcos ir de arrasta e matarem ele. De acordo com o registro, o conflito foi citado como o fator principal que levou ao desenvolvimento incomuns que se seguiram. Em 78, Marcos desenvolveu o vírus T, que se tornaria a causa da epidemia subsequente. 1980. Esse período é essencial para compreender a base que causou o incidente e a verdade por trás de todo o caso. Influência de Spencer e a criação de ARC. Spencer usou políticos internos para que Marcos fosse rebaixado, remanejando a pesquisa do vírus T e a instalação sob seu controle. A partir de então, a Umbrella passou a pesquisar e desenvolver armas biológicas ativamente sob a liderança de Spencer. A instalação subterrânea conhecida como ARC, desconhecida durante acontecimentos recentes, descoberta durante acontecimentos recentes, servia originalmente como centro administrativo de pesquisa. Também foram descobertos vários documentos que descrevem os planos de Spencer para ARC. Trecho dos registros confiscados. Revisão estratégica ao longo do prazo 1980-0422. O plano de pesquisa integrada focada na ARC. Fase 1. Investimento concentrado no plano de Wesker e do vírus T. Fase 2. Estabelecimento da ARC como centro de comando. Fase 3. Desenvolvimento da ELPS. Fase 4. Transferência de memória. Evolução forçada. Essa é a primeira ocorrência registrada de uma palavra-chave significativa, ELPS. Envolvimento da The Connections. Também foram descobertos os seguintes documentos a respeito do envolvimento de Marcos. Trecho de registros confiscados. Recibo de doação em 86.038. Destinatário James Marcos. Remetente Fundação F. Valor 30 milhões. Esse documento mostra um fluxo suspeito de fundos direcionados ao Marcos. As investigações passadas do FBI revelaram que a fonte dos fundos, a Fundação F, era só uma das organizações de fachada da The Connections. A Fundação F não existe mais.
Olha a porra da Mia ali de novo, essa filha da puta Kinga. Odeio essa mulher. As The Connections é uma organização criminosa sobre a qual diversas agências governamentais vêm alertando há anos. Esse grupo ilícito está no centro disso tudo. Essa mulher é uma filha da puta. O Ethan, ele era só, tipo, um barman, um cara de evento, um empacotador do Big. Mas não, ele foi arranjar essa Kenga e deu merda na vida dele. É tudo culpa dela. Resident Evil 7-8, tudo culpa dela. Evidências indicam que a The Connections buscou se envolver com as operações centrais da Umbrella. Por que eles traduziram Connections para conexões e não Umbrella? Porque fica guarda-chuva? E fica feio? Outros documentos pertencentes a Brandon Bailey, discípulo de Marcos, foram descobertos. Ó o Bailey aí de novo. Trechos de registros. Registro de telégrafo, 1988-0996. Remetente, Brandon Bailey. Destinatário, Fundação F. As preparações terminaram. Acho que chegou a hora de entrarem em contato diretamente comigo, não? Aguardo a resposta. Isso mostra que Bailey sucedeu Marcos, assumindo a correspondência com a The Connections. Havia boatos de que Bailey era o fundador da The Connections, mas pode ser que ele tenha sido apenas uma peça do quebra-cabeça. Agora acreditamos que a The Connections tem fortes vínculos no submundo do crime desde antes de 1980. Ainda se sabe pouco sobre a The Connections. Vai lançar um Resident Evil 10. Puta que pariu, vai ter um 10. Expurgo de Spencer. Para obter controle absoluto sobre a Umbrella, Spencer usou a força para lidar as oposições internas e adversários influentes. Uma lista desses indivíduos, aparentemente feitas por um associado de Spencer, foi descoberta recentemente. Trecho dos registros confiscados. Lista de reavaliação. Conforme os protocolos de reavaliação do CEO, medidas serão tomadas contra os seguintes indivíduos: Cheryl. Caralho! Michael Kramer, Cherry Moore, James Marcos. Esses malucos estão tudo tipo na criação da Umbrella. 1990. Nesse período, a Umbrella continuou crescendo e se expandindo graças aos vínculos com o governo. A organização ficou tão grande que Spencer não conseguia mais controlá-la totalmente devido à má gestão. Vários acidentes ocorreram nas instalações da Umbrella pelo mundo, óbvio, deu muita bosta pra todo que canto. Além disso, por causa de espiões infiltrados, informações começaram a vazar para organizações adversárias e a The Connections. Ainda assim, apesar das circunstâncias, Spencer conseguiu proteger totalmente a sua pesquisa na ARC, a pesquisa ELPIS. Embora a maioria dos registros sobre ELPIS tenha se perdido na destruição de ARC, alguns ainda permanecem. Trecho de registro confiscado, mensagem de Spencer, 1990 e alguma coisa. Tricell, HCF, a Umbrella e a The Family. A Tricell assumiu tudo que a Umbrella fazia depois que a Umbrella acabou. Tanto que ela aparece no Resident Evil 5. Ok. A Elpis acabará com tudo. A única informação que vazou sobre a Elpis foi que ela tinha potencial para mexer com o equilíbrio militar de todo o mundo. No entanto, uma senha conhecida apenas por Spencer era necessária. O que é Elpis? Obrigado, porque pelo jogo, pela gameplay inteira do jogo, eu não descobri. Elpis é um poderoso medicamento antiviral, no entanto, quem o procurava não sabia disso. The Connections e outros grupos do mercado clandestino acreditavam equivocadamente que era uma arma biológica com o poder de controlar a mente humana. Essa confusão deve ter surgido da feroz competição em torno do desenvolvimento de armas biológicas.
Todos sabiam que Spencer, o desenvolvedor da Helps, buscava a evolução e o controle da humanidade por meio da tecnologia viral. A Helps é basicamente um antivírus global de tudo que eles fizeram. Tipo, eles montaram tudo e aí depois eles disseram, beleza, vamos fazer um antivírus pra isso aqui, porque se isso aqui dá bosta, tem um antivírus. Aí criaram a Helps. Conclusão. Com base nos dados extraídos, nos registros confiscados e na mudança comportamentais de Spencer, acreditamos que a Helps tenha sido concluída no meio dos anos 1990. Após esse período, os registros mostram uma queda significativa no número de declarações públicas feitas por Spencer. Além disso, uma queda similar de atividade também foi observada no orfanato de Raccoon City. Suspeita-se que as crianças que lá vinham sendo usadas em experimentos da Umbrella havia muito tempo. Tá. Embora Spencer sempre visitasse o orfanato, os registros indicam que ele parou nos anos 1990. Será que é porque ele virou cadeirante? Não tem uma porra de uma rampa em lugar nenhum que esse homem tá? Até lá no Resident Evil 5 tem todo aquele negócio lá da mansão dele, que o Wesker vai lá e mata. Não tem uma porra de uma rampa naquele lugar. Como é que aquele velho andava naquela mansão? Enfim. Além do mais, o orfanato estava sob jurisdição de pesquisas de William Birkin no fim daquele período. Birkin se voltou contra Spencer, o que resultou no vazamento do vírus T. O Birkin também foi quem criou e desenvolveu o vírus G, que é o que fez os bichos loucos que tem no Resident Evil 2 e 3. 1998, o incidente em Raccoon City. O vírus T vazou das instalações de pesquisa da Umbrella, causando uma epidemia sem precedentes. Em resposta, o governo decidiu lançar um míssil na cidade, sob o pretexto de conter a disseminação. No entanto, foi aqui que nos enganaram. O míssil não foi lançado para impedir a propagação da infecção. Um plano foi criado para prejudicar a relação entre o governo e a Umbrella, e para que a culpa pelas atividades ilegais recaísse sobre Spencer. Registros encontrados indicam que a The Connections pressionou em favor do lançamento do míssil. Caralho. Trechos dos registros confiscados, registro da Assembleia, atas da primeira Assembleia. Ark foi assegurada iniciar o lançamento do míssil. A culpa recairá somente sobre Spencer. Com isso, a Umbrella será dissolvida e confiscaremos seus ativos. O objetivo era a aquisição dos ativos da Umbrella, particularmente o que achavam que abalaria o equilíbrio militar do mundo. Helps. Por causa do envolvimento de Bailey, The Connection sabia dos trabalhos internos da Umbrella antes do incidente de Raccoon City. Isso fez com que eles assegurassem Ark imediatamente, após instruírem o governo a realizar o ataque. Caralho. Depois do incidente. Julgamento da Umbrella. Como muitos sabem, o julgamento ocorreram após os eventos do incidente de Raccoon City. Depoimento dos sobreviventes de Raccoon City, somados a provas enviadas pelo Consórcio Farmacêutico Global, demonstraram o escopo das atividades nefastas da Umbrella. Provas contra Spencer foram apresentadas nos julgamentos por seu subordinado Albert Wesker. Provas contra Spencer foram apresentadas no julgamento por seu subordinado Albert Wesker. O Wesker foi lá, fez a porra toda na mansão, depois meteu o pé de Raccoon City, mandou a Ada pra buscar os negócios, e aí quando deu a merda no júri, ele chegou lá e disse: a culpa é do Spencer, eu não fiz nada, eu era só um peão, eu era só um guardinha, segurança. Porque ele era um chefe de segurança. Eu era porra nenhuma. O cara lá me fudeu todo inteiro. Agora está claro que o Wesker tinha ligação com a Trisel. Sim, ele era um dos
executivos principais, que por sua vez possuía fortes laços com a The Connections. Portanto, é muito provável que tanto o governo quanto a The Connections tenham influenciado os julgamentos. Em 2004, um ano antes ou 2 anos antes do Resident Evil 4, após o resultado dos julgamentos, a Umbrella foi obrigada a declarar falência. Exatamente como a The Connections e o governo queriam, Spencer, por ser o CEO, foi responsabilizado e sumiu dos holofotes. Caralho, mano. O Wesker metendo louco a aquisição da Ark. The Connections e o governo tomaram a Ark durante o incidente de Raccoon City. A partir de então, a Ark passou a servir como base para pesquisas, desenvolvimento e distribuição de armas biológicas. Também foram confiscados documentos que acredita-se serem listas de transações. Essas listas contêm os concorrentes da Umbrella, além de organizações que já foram culpadas por atividades ilegais do passado. Infelizmente, a maioria das provas se perdeu em meio ao colapso de Ark. Ainda tentam recuperá-las, mas o sucesso é improvável. Proliferação do bioterrorismo. Após o incidente de Raccoon City, os vírus transformados em armas desenvolvidas pelas Umbrella vazaram. Sim, em tudo que é canto. Na África, na Espanha, num navio, que é o Revelations, numa ilha, na puta que pariu, numa base secreta na casa do caralho lá dos gelos dos pinguins. Um monte de lugar que se espalhou. Depois, casos de bioterrorismo usando essa tecnologia se alastraram pelo mundo. Em 2013, o presidente Adam Benford foi assassinado em um ataque terrorista. A agência de inteligência relataram que o presidente queria revelar toda a verdade sobre o incidente de Raccoon City. É provável que ele soubesse dos fatos revelados no relatório. Isso aqui, o Adam Benford, é o que o Leon mata no Resident Evil 6 no início do jogo, que é o pai da Ashley também, eu acho. Adam Belford. Não, acho que não é Ashley. Não, acho que não é o pai da Ashley, porque senão ele seria Adam, sei lá, Ashley Grammer? Seria Adam Grammer, sei lá. É provável que ele soubesse dos fatos revelados nesse relatório. Últimos anos de Spencer. Sobraram poucos registros sobre Spencer após a dissolução da Umbrella, mas uma nova fonte de informações veio recentemente à tona. Uma entrevista conduzida por Alyssa Ashcroft. Apesar de ser responsável por inúmeras atrocidades, Spencer demonstrou alguns sinais de remorso nessa entrevista. Depois de perder tudo, ele buscou redenção. Embora a Elp seja um instrumento poderoso, capaz de neutralizar armas virais, ela também tem o potencial de ser uma panaceia usada para o bem. É possível que os reais motivos de Spencer por trás da Elps tenham sido a paz e redenção. Sim, ele tentou fazer um antivírus. Ele tentou fazer o McFree, o Avast, dos vírus. O cara é louco. Embora sua obsessão pela evolução da humanidade tenha permanecido em seus últimos anos de vida, a maioria dos depoimentos o descreve simplesmente como um velho senil. Em 2006, Spencer morreu em sua propriedade isolada. Suas verdadeiras intenções por trás do desenvolvimento da Elps nunca serão descobertas. Ai, Vess, eu sou novo no Resident Evil. Como é que o Spencer morreu? Então, tinha um loiro louco que usava óculos escuros à noite e gel no cabelo, pra trás com coloração de mostarda, que ele decidiu dar uma ajudinha no velho. Só que a ajudinha tava meio paia, tá ligado? Porque o velho não tem uma rampa sequer na porra do próprio castelo. E ele é cadeirante. Aí ele foi ajudar o velho pra se levantar e atravessou o peito do velho com o braço. E foi assim que o Spencer morreu. O Wesker arrancou o coração dele atravessando o peito, assim, que nem o Kakashi fazendo com os amigos dele lá no Naruto. Conclusão. Como podemos concluir a partir dos registros, a liquidação da Umbrella foi intencionalmente orquestrada pela The Connections e pelo governo dos Estados Unidos.
Além disso, eles estavam envolvidos em desenvolvimento ilegal e tráfico de armas biológicas em Raccoon City. O grau de envolvimento dos governos passados e atuais requer mais investigações. Muito sobre as The Connections continua um mistério, e a maioria dos registros sobre seu envolvimento foi destruído junto com a ARC. Inúmeras vidas foram perdidas. Como oficiais do governo, nosso dever é buscar a verdade. No mínimo, descobri-la finalmente trará um desfecho para todas as vítimas dessas ações hediondas. Grace Ashcroft, analista de inteligência do FBI. Caralho, muito foda.